tinham sido discipulados. Parecia que eles nunca tinham sentado um dia para ouvir Jesus. Porque a sensação que muitos pastores têm hoje em dia é essa. Tem discípulos que estão há 10 anos na igreja, mas parece que nunca sentou para ouvir nada. Sabe por quê? Ser discípulo só é válido quando o coração está aberto para ser ensinado. Ser discípulo é ser ensinável. Ser discípulo é permitir ser moldado no caráter, é permitir ser tratado no caráter. Se você está aqui e não está aberto a ser ensinado, se você está aqui e não está aberto para ser moldado no caráter, então você não é discípulo, é apenas um amigo do Evangelho. Apenas um amigo do Evangelho. O grande problema daqueles homens, no pós-morte de Jesus, foi um rápido período em que eles ficaram desnorteados. Leia-se de passagem, aqueles 2 homens no caminho de Emaús, que eu gosto tanto desse texto, minha mãe gosta tanto, já ministrei 50 mil vezes esse texto, porque aqueles 2 homens estavam desesperançosos, saindo do lugar da promessa, indo para um lugar inimigo, porque estavam desesperançosos. Então tem pessoas que perderam a esperança, porém, nós cantamos aqui agora há pouco, o Hatikva, o hino nacional de Israel, é considerado a canção da esperança, a canção daqueles que não se dobraram diante de outros deuses, a canção dos resilientes, a canção daqueles que perseveram. Se você é um desses, faz alguma coisa para Jesus. Diga, essa canção é para a minha vida. Então a gente cantou aqui o Hatikva, Konobalev da Penimar. Enquanto palpitar na alma de um judeu, haverá esperança. Se um judeu pensar isso, imagina nós que fomos enxertados em Cristo. Então hoje a canção da esperança vai brotar no seu coração e haverá um derramamento do Espírito, sim, no nome de Yeshua, porque hoje você sairá mais resiliente, mais esperançoso, mais perseverante, será uma outra pessoa em Cristo Jesus. Aí alguém vai pensar, a consagração deve ter sido forte mesmo. E foi. Essa semana eu orei como nunca orei na minha vida. Essa semana eu mergulhei na palavra como nunca mergulhei na minha vida. E você sairá daqui como você nunca saiu da sua vida. É porque o Senhor não, é porque Deus está presente aqui. É porque o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Ele tem liberdade para fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nem eu, nem você vamos atrapalhar o que Deus vai fazer na sua vida hoje. Amém. Ninguém vai atrapalhar o derramar de Deus. Passa aí, filho. Seu objetivo de Jesus era claro, em alinhar os seus discípulos aos propósitos do céu. Discípulos desesperançosos, perguntando um ao outro, e agora, o que a gente vai fazer? E agora, como é que as coisas vão acontecer? Como é que vai ser? Ele morreu, acabou tudo, ele não está aqui. Aí Jesus aparece a eles. E qual foi o fato concreto que fez com que eles percebessem que era Jesus? Pegou o pão, partiu. No ato da comunhão, eles reconheceram que era Jesus. No ato da comunhão, eles reconheceram Jesus. Então foi necessário Jesus retornar. E a gente sabe que a Bíblia fala que Jesus ficou quanto tempo depois de ressurreto ainda na terra? Vamos aplaudir o Senhor pela vida do diácono aí. O diácono está ligado no expediente. Se ele não tivesse feito escola de líderes, dava um ponto para ele agora. Ele já terminou e falou assim, não, pastor, já terminei, então fica com um ponto para o senhor aí, dá para outra pessoa que está precisando.
Vai precisar um futuro, né? Então, o objetivo de Jesus em retornar e ficar 40 dias ressurreto na terra foi para alinhar os seus discípulos, tanto em território quanto em propósito, que os seus discípulos se espalharam. Parecia a nova diáspora. Cada um foi para um lado, se perdeu, se desorientou. Aí Jesus falou: o que vocês estão fazendo? Nem parece que eu fiquei 3 anos discipulando vocês. Bastou eu morrer para vocês se destrambelharem na vida. Mas eu estou aqui, meus filhos, eu vou unir vocês novamente. Eu vou devolver vocês novamente para o território da promessa. Então, ainda que você esteja aí meio destrambelhado na vida, hoje Deus vai te trazer de volta para Jerusalém. Ah, pastor, mas o senhor está pegando muito pesado, né? O senhor falou que eu sou destrambelhado. Eu falei que você eu falei que você pode estar. Ser não é estar, estar não é ser. Mas tem gente que está meio destrambelhado, sim. Mas vai ter uma libertação em nome de Jesus. Pode passar aí, filho. E aí os seus discípulos aguardaram pelo menos quantos dias? 6 dias, diga 6 dias. Para ver a promessa, após a ordem de Jesus, de permanecerem em Jerusalém. Jesus disse a eles, já na fase final dos 40 dias, já próximo de retornar ao Pai, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas vocês precisam ficar. Mas, pastor, de onde o senhor tirou esses 6 dias? Como é que o senhor fez esse cálculo aí de 6 dias? Põe o próximo slide aí, por favor, filho. A diferença de Pentecoste para a Páscoa é de 49 dias, sim ou não? Sim. Foram quantos dias para Jesus ressuscitar? Quantos? E ele ficou quantos dias na terra depois de ressurreto? Então, 40 mais 3 dá 43. Para chegar aos 49 de Pentecoste, falta quanto? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo aprovado no Enem. Deus abençoe. Então eu fiz esse cálculo. 40 dias, Jesus na terra, mais 3 dias da ressurreição. Faltam 6 para completar os 49, que dá início a Pentecoste. Então os discípulos de Jesus aguardaram pelo menos, no mínimo, 6 dias, do momento em que Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até o dia que chegou Pentecoste e o Espírito Santo foi derramado. Mas por que, pastor, o senhor deu esse foco dos 6 dias? Porque, ora, Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém. Aí talvez Pedro, um pouco mais animado, falou assim: será que é agora? Será que é hoje? Será que vai ser amanhã? Será que... E eu estou achando que é agora. E não estou achando, estou vendo um negócio diferente aqui. E agora, é agora? É agora? Por que 6 dias? Quanto tempo levou para Jesus fazer a sua criação completa? Quantos dias? Quantos dias levou para Deus fazer toda a sua criação? 6 dias. Ah, pastor, eu não tinha ainda me atentado a isso. Eu falei que a consagração dessa semana foi forte. O senhor tirou isso de onde, pastor? Do céu. Do céu. Deus que me falou, Deus que me entregou. E está aqui. 6 dias. Em 6 dias, Deus fez toda a sua criação. E no 7º, ele parou a criação
Não houve criação no sétimo dia. Então ele criou em 6. Os discípulos aguardaram pelo menos 6 dias entre o momento que a promessa foi declarada e o momento que a promessa foi cumprida. O grande problema que a igreja atual está vivendo é porque é uma igreja que se move por resultados e não por processos. Quando uma igreja se move por resultados e não por processos, eu estou declarando algo aqui hoje, que se não se cumprir amanhã, você pode esmorecer na fé. Eu posso declarar aqui algo hoje, que se não acontecer até domingo, você vai acabar esmorecendo na fé. Se você não aprender que existe um processo entre quando a promessa é dada e quando a promessa é cumprida, então você nunca vai alcançar nada na sua vida. Eu sempre gosto de usar o exemplo daquele homem no tanque de Betesda. Ele estava ali há 38 anos. 38 anos. Não são 38 dias, não são 38 meses, são 38 anos da vida dele paralisado até o dia que Jesus o encontrou. Quando Jesus nos encontra, ele remove a paralisia da nossa alma. Quando Jesus nos encontra, ele remove o medo da nossa alma. Quando Jesus nos encontra, ele nos põe de pé, ele nos faz caminhar. Porque o que são 6 dias, quando a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos para Deus. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma promessa na sua vida, mas hoje eu vou alinhar o teu tempo ao meu tempo, e você vai ser resiliente no processo para ver a promessa se cumprir na sua história. Eu vou te dar resiliência, diz o Senhor, para que você cumpra o seu processo. Foram 6 dias, pelo menos. Jesus falou, fique em Jerusalém. Passou um dia, passou 2, passou 3, e eles, meu Deus, será que não vai acontecer não? Será que não vai acontecer não? Foi o tempo necessário para os céus se organizarem, para vir o maior derramar de todos os tempos, que ninguém nunca tinha visto e nunca verá, até que Jesus venha nos buscar como igreja. Amém, amém. Você pode dizer um amém de verdade aí, por favor? Passa, filho. A promessa do derramar do Espírito poderia ter acontecido simultaneamente em diversos lugares, sim ou não? Gente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se Ele quisesse fazer com que o Espírito Santo fosse derramado em todos os lugares, simultaneamente, como se fosse um computador quântico, Ele faria, porque Ele é o Espírito Santo. Na sua onipresença, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, em todas as ocasiões. Então poderia sim haver um derramado do Espírito simultaneamente em diversos lugares, mas a sua ocorrência se dá para os que estavam na unidade de Jerusalém. Foi para quem estava na unidade de Jerusalém, pois não basta ter uma promessa, precisamos estar no lugar da promessa. Tem pessoas que têm uma promessa, mas não estão no lugar da promessa. Por isso, José chamou o seu primeiro filho de Manassés. Deus me fez esquecer o meu passado, a minha dor, o meu sofrimento. E chamou o segundo de Efraim. Deus me fez
prosperar na terra do meu sofrimento. Essa palavra é de Deus para você. Na terra onde você foi envergonhado, humilhado, é a terra onde Deus vai te prosperar abundantemente. Os discípulos desesperançosos, mas Cristo os uniu de volta. Fica em Jerusalém. A promessa está para quem está aqui, não é para quem está lá, não é para quem está em Emaús, é para quem está aqui. E todos os que estiverem aqui serão alcançados pela promessa. Todos os que estiverem aqui. Porque você sabe que tem pessoas da sua família que não merecem, mas vão desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Olha para mim. Não merece. Ah, pastor, mas assim é porque eu amo. Olha, você pode amar, fazer o que você quiser, mas não merece. Não merece. Mas por elas estarem próximos de você, vão desfrutar da bênção que Deus tem para a sua vida. Vai respingar sobre a vida deles, sobre a vida delas. E não fique com receio disso não, porque Deus vai fazer transbordar tanto no seu celeiro, que não vai fazer falta nenhuma para você. Falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma para você. Se elas forem espertas, elas não se desgrudarão de você. Se elas não forem inteligentes, elas irão para longe, viver a sua vida como um filho pródigo. Dá-me a minha parte da herança. É porque Deus sabe de todas as coisas que eu não era o pai. Porque se eu fosse o pai, eu olhar para aquele menino e falar, menino, tu acha que eu morri? Estou vivo aqui ainda. Que herança tu quer? Tu perdeu o juízo? Mas como Deus sabe de todas as coisas, eu não era o pai. Era aquele que a Bíblia narra. Ele era o pai. Aí o pai deu a parte da herança. Só que preste atenção que eu vou lhe falar. A Bíblia diz que quando o filho pródigo retornou, o pai fez uma festa, sim ou não? Sim. Prepare o melhor cabrito, coloque uma nova sandália nos pés, coloque um novo anel sobre o seu dedo, coloque novas vestes. Preparou uma belíssima festa. Aí o outro filho que ficou ali trabalhando, penando, não sei o que e tal, ficou triste. Poxa, pai, eu fiquei aqui com você o tempo todo, e agora o meu irmão, que foi embora, volta, e o Senhor dá uma festança dessa para ele. Aí eu vou parafrasear o que o pai respondeu para ele. Menino, deixa de ser bobo. Eu estou fazendo essa festança toda para ele, só que eu não tenho mais nada para ele. A parte da herança dele ele já torrou. Tudo que eu tenho é teu agora. Ele não tinha mais herança. Acabou a herança. Ele foi recebido de volta, teve festa, queimaram um cabrito, mas quando o pai morresse de fato, não teria herança para ele. Então deixa eu lhe falar uma coisa. A herança é para aqueles que forem fiéis até o fim. A herança é para aqueles que perseverarem até o fim. Por isso nós somos co-herdeiros com Cristo na sua promessa. Quem recebe isso na sua vida pode dizer amém e aplaudir a Ele. E quanto ao filho pródigo, pastor, o recebemos de volta, mas o nível de prosperidade dele não será o mesmo daqueles que permaneceram até o fim. Não é. A gente não pode esquecer disso. Então é necessário estar no lugar da promessa. Diga, eu estou no lugar da promessa. Diga assim, eu estou em Reobote, me preparando para ir a Bérseba. Pastor, eu não entendi, foi nada que o senhor falou. O que é Reobote e o que é Bérseba? Vou falar sobre isso no curso Fundamentos da Bíblia, matrículas abertas. Pode passar, filho, por favor. A unidade da igreja legitima o ministério do Espírito Santo no território. Nada mais afasta o Espírito Santo do que a divisão.
Nada mais espanta o Espírito Santo que não seja divisão. Por isso, no nome de Jesus, toda e qualquer divisão no território do nosso ministério vai ser quebrado hoje, toda a parede, tudo vai ser demolido hoje, no nome de Jesus. A palavra de Deus virá esmiuçando como uma pedra essa parede, essa divisão, e haverá unidade no nome de Jesus. Haverá unidade nas células, haverá unidade nas redes, haverá unidade nas casas, haverá unidade no ministério, e o derramar será legítimo, porque o Espírito Santo se move onde tem uma casa unida. Quem recebe isso faz alguma coisa, por favor. Então a unidade legitima o ministério do Espírito Santo em qualquer território. Porque começou em Jerusalém, mas parou em Jerusalém? Sim ou não? Sim ou não? Se espalhou até os confins da terra. Então o que Deus já começou vai ter uma conclusão maravilhosa. Vai ter um fim maravilhoso, vai ter uma continuidade maravilhosa, e se espalhará até os confins da terra. É a promessa do derramar do Espírito. Isso não pode ser contido. E aí eu vou parafrasear Dudu. Vocês acham que o Espírito Santo é uma criança e vocês colocam um pirulito na boca dele? Não. Vocês acham que pode colocar o Espírito Santo numa caixinha? Pecadores. Não dá. Quanto mais a gente tenta conter o Espírito Santo, mais ele se afasta de nós. Se o seu coração não for terra fértil, então o Espírito Santo não encontrará espaço nele. Eu não posso servir a dois senhores, porque vou acabar agradando a um e desagradando a outro. Imagina se o Espírito Santo fosse uma pessoa de carne e osso. Será que você faria na frente dele tudo o que você faz? Será que você teria coragem de falar e fazer tudo o que você fala e faz, se o Espírito Santo fosse de carne e osso, estivesse na sua frente? Só que você faz pior. Você faz tudo isso e ele ainda está dentro de você. É pior. A Bíblia fala que quando nós pecamos, levamos Cristo de volta ao vitupério. Você sabe o que significa a palavra vitupério? Vitupério significa repetição de uma dor. Diga, repetição de uma dor. Você leva Cristo a sentir as dores de quando ele morreu na cruz. Eu quero dizer nessa festa de Pentecoste, nessa abertura de conferência, que a partir de hoje o pecado não vai ter mais espaço na sua vida. Você vai se sentir tão enojado por causa do pecado, que você não vai conseguir mais fazer o que você fazia até hoje. O Espírito Santo vai te incomodar tanto, ele vai mexer tanto nas tuas estruturas, que não vai ter outro jeito a não ser se render de vez a ele. Bassuria da baixíria da nas. Rida na bassuria da baixíria da bassuri canta nas. Oh, rida na bassuria da bassuri que tem na bassu. Rida na bassuria da baixíria que tem na bassuria da nas. Oh, rida na baixária da bassuria da bassuri canta naia. Da na bassuria da baixíria deles.
Você vai sentir um nojo tão grande pelo pecado que você não vai entender. Você não vai entender. Você só não vai conseguir. Você não vai conseguir. Como Deus derrubou a Saulo no caminho de Damasco, Ele vai te encontrar nesses dias. Você não vai ter como fugir dele, não vai ter como. Ele vai te chamar para o particular. Você não vai ter escolha. Você vai se render a Ele. Você será dele e Ele será seu. O testemunho que você for dar na próxima festa de Pentecoste é de alguém que era um promíscuo, uma promíscua, e se tornou em um santo homem e uma santa mulher de Deus. Esse será o seu testemunho até a próxima festa de Pentecoste. Você vai tentar, mas não vai conseguir. Certa vez um homem perguntou a Billy Graham, falou: Billy Graham, se você tivesse dentro de um quarto com uma mulher atraente, você trairia sua esposa? Billy Graham olhou para ele e disse: provavelmente sim, mas é por isso que eu decido não entrar no quarto. Você entendeu? É por isso que eu não decido entrar no quarto. Você sabe o que ele está dizendo? Se você flertar com o pecado, você vai consumi-lo. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: não flerte com o pecado. Diga isso de novo: não flerte com o pecado. Ele não é bonito. Olha para mim. Esses dias eu estava falando com uma pessoa. Por trás de uma menininha, novinha, cabelinho bonitinho, olhos clarinhos, tem um espírito regendo a vida dela. Quando eu olho, eu não vejo mais. Nós chegamos em um nível de maturidade e de discernimento espiritual, que quando nós olhamos as pessoas, nós não olhamos o aspecto físico delas. Nós temos o discernimento do que está dentro delas, do que está regendo a vida delas. Por isso eu declaro: todo nível de encantamento seja dissipado hoje na sua vida, no nome de Jesus. Deus hoje vai te libertar do encantamento no nome de Yeshua. Coloque a mão na sua cabeça e diga: não haverá mais encantamento sobre a minha vida. Diga: repreendo no nome de Jesus todo encantamento sobre a minha vida. Eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir, porque maior é o Espírito Santo na minha vida do que o pecado que tenta me destruir. Se essa palavra é de libertação para a sua vida, então dê um grito de libertação ao Messias nessa hora. Ah, Jesus, meu Deus, eu não sei como é que vai terminar essa noite hoje, mas Deus já está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Passa, filho. O derramado Espírito startou o ministério apostólico. Mas eles não já eram apóstolos, pastor? Sim, já eram. Quem aqui é líder apostólico, diga eu. Sangue de Cristo tem poder. Quem aqui é líder apostólico, diga eu. Diga: eu sou um líder apostólico. Só as mulheres declarem isso. Só os homens declarem isso.
Só os adolescentes declarem. Todos juntos. Se você é um líder apostólico, então seja bem-vindo aos sinais, maravilhas, prodígios e milagres que Deus vai fazer através da sua vida. O Espírito Santo startou. Eles já eram apóstolos, mas ainda não haviam startado seu ministério. Quando a promessa do derramado do Espírito aconteceu em Jerusalém, o Espírito Santo startou. Falou, está na hora. Está na hora. Está na hora, vai. Porque o que é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Diga enviado. Diga enviado. Olha para cá, a última placa. Qual é a última placa aqui? Que a visão celular modelo dos 12 é ganhar. Então, quando você concluir todo o seu processo na visão, você será um apóstolo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou e ficou em dúvida é porque é muito incrédulo ainda. O derramado do Espírito starta o ministério apostólico, starta o ministério profético. Não foi assim com Isaías, sim ou não? Sim ou não, gente? Capítulo 6. Não foi assim com Jeremias, no capítulo 1? Eu lhe dou autoridade para plantar, para tirar, para colocar, para destruir. Eu lhe dou autoridade. Porque o Espírito Santo startou o ministério apostólico, os enviou. Porque a unção é legitimada pelo Espírito Santo. Quem legitima a unção? Quem legitima a unção? Mais alto, quem legitima a unção? Porque sem unção não tem chamada. Sem unção não tem chamada. Aí olha o que diz, vamos ler, Isaías, capítulo 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Coloca de novo a mão na tua cabeça. Diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu, me capacitou, me separou, me consagrou para levar o Evangelho, as boas notícias, aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Agora, volta aí, filho, por favor, volta. Isso. Qual é a interpretação errada desse versículo? As pessoas leram a vida inteira, os pobres, como se fossem pobres mesmo. Pessoas pobres. Aí fala assim, não, vou levar o Evangelho ali aos pobres. Amém, gente, isso é louvável, isso é extraordinário. Mas faltou um pouquinho de estudo da Bíblia. Só um pouquinho. Só assim, dedinho de nada. Sabe por quê? A palavra pobre, na Septuaginta, está escrito nefesh. Você sabe o que significa a palavra nefesh? Espírito. Vou parafrasear para vocês. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres de espírito. Está escrito, nefesh, na Septuaginta. O que o profeta está dizendo é que eu fui capacitado para um propósito de levar o Evangelho aos pobres de espírito. Aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que morreram espiritualmente,
aqueles que estão na sarjeta espiritual da vida, e muitos, por consequência, na própria pobreza. Porque onde houver miséria e pobreza, ali haverá um enorme principado de Satanás. Não existe território pobre sem que não tenha as patas sujas de Satanás regendo ali. Não existe. Você sai de um bairro, entra no outro, fala, tem alguma coisa diferente aqui. Esse lugar é sujo, esse lugar é isso, esse lugar é aquilo. Tem um principado enorme de Satanás regendo aquele território. E aí Satanás impõe miséria, impõe pobreza, mas não é apenas a pobreza extrema como consequência de uma condição social. Não, é o contrário. Porque nós não somos corpo, alma e espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Então tudo começa pelo espírito. Só que como você não é Gasparzinho, você tem que ter um corpo para viver na terra. Graças a Deus por isso. Senão eu ia estar ministrando para um monte de fantasma. Mas o seu espírito é regenerado, porque tem o Espírito Santo, e o Espírito regenerado aceitou a riqueza e a prosperidade do Senhor na sua vida. Um espírito que não é regenerado aceitou viver aquela condição de pobreza extrema. Haverá uma mudança de status, porque o grande problema é quando você tenta se promover. Mas sabe o que aconteceu com Abraão? A Bíblia fala que Abraão ficou famoso, não porque ele se promoveu, mas porque Deus mudou a posição dele. Então, quando Deus muda a posição de alguém, você não precisa fazer nada por si próprio, basta seguir aquilo que Deus já fez na sua vida. Deus vai mudar a sua sorte nesse Pentecoste, porque você vai sair da pobreza e vai ascender a sua condição social, porque o seu espírito é um espírito regenerado, é um espírito transformado pelo Espírito de Deus, justificado pela graça. Então Deus nos tira da condição da pobreza de espírito e da pobreza da nossa condição social. Então tem muita gente aqui dentro que vai nos próximos dias se mudar da comunidade. Deus vai dar casa própria a muitos os que estão aqui dentro hoje, em Olaria, em outros bairros. Será extraordinário. Por quê, pastor? Porque Deus não planejou isso para você. O que você está vivendo hoje é consequência das suas decisões, e o que você vai viver amanhã é consequência da sua obediência a Deus. Está forte mesmo o negócio hoje, mas é para mexer nas suas estruturas. O que você vive até hoje é consequência das suas decisões, mas o que você vai viver a partir de hoje é consequência da sua obediência. Põe lá o slide, por favor, filho. Quantos estão entendendo a palavra de hoje, diga amém. Amém. Quantos estão comigo aí, diga amém. Amém. O poder, sem o objetivo de salvar e realizar milagres, é como um corpo sem o sopro de vida. Deus só nos capacita para. Deus só nos capacita para um objetivo, para uma finalidade. Deus não vai te dar dons para você ficar contando quantos dons tem. Deus vai te dar dons para você fazer bom uso deles. Por exemplo, eu tenho o dom de visão. Alguém aqui mais tem o dom de visão? Alguém mais tem o dom de visão? Vou solo aqui hoje. Só eu tenho o dom de visão. Alguém aqui tem algum outro dom espiritual? Levante sua mão se você tem. Quem aqui não tem a mínima ideia do que eu estou falando, levante a sua mão. Nenhuma das anteriores, levante sua mão. Vocês não vão levantar mesmo, né? Vocês não vão levantar mesmo, né? Jesus vai pegar vocês até o final do culto de hoje.
Quando você menos perceber, sua mão vai estar levantada e você nem vai ter levantado. Eu levantei a mão, levantou. Os dons nos capacitam para um objetivo, para um propósito. Então, Pentecostes evidenciou a proporção, a amplitude que o Evangelho viria a tomar. Saiu de Jerusalém e ecoou até os confins da terra. Porque até aquele momento, a visão de cristianismo era micro, era uma visão pequena, era uma visão local. Mas a partir daquele momento, a visão de cristianismo se tornou macro. Nesse dia, Deus vai ampliar a sua visão. Eu vou repetir, nesse dia, Deus vai ampliar a sua visão. Você vai receber uma visão que nunca teve na sua vida. Você vai receber uma ampliação de visão que você nunca teve na sua história. Porque é a visão que a gente recebe dentro da janela espiritual de Pentecostes. Alguém pode dizer amém? Amém. Passa, filho. Então, existe 2 tipos de derramar em Pentecoste. O primeiro deles é o derramamento de poder. Diga poder. Diga mais uma vez. Poder. O derramamento de poder, no grego, dínamos. Fizeram uma transliteração como dunamis, mas é dínamos, tá? É a palavra em movimento. Diga palavra em movimento. Em contradição à inércia da Torá. É a palavra em movimento, porque a Torá, a lei, era apenas uma lei, era fria. Era fria. E é normal, e até hoje em Israel, é normal, principalmente os judeus mais ortodoxos, lerem toda a Torá durante a festa de Shavuot. Até hoje, os judeus mais ortodoxos fazem a leitura completa da Torá. Só que o poder que o Espírito Santo derramou em Pentecostes foi para tirar os discípulos da inércia da lei e colocar a palavra em movimento. Hoje Deus vai te tirar dessa inércia que você está vivendo. Hoje Deus vai colocar movimento nas suas pernas, movimento na sua mente. Virá um derramamento do Espírito Santo. Quando recebe esse movimento, faz alguma coisa na presença dele. Deus me tira da inércia da lei e me coloca no movimento da sua palavra. Isso é o poder. O poder não anula a lei, mas nos tira da sua inércia. Nos tira da sua inércia. É a capacitação do Espírito Santo que descerá sobre a sua vida hoje. Descerá sobre a sua vida hoje. Só que ele também veio com um derramamento de autoridade. Diga autoridade. Autoridade no grego exousia significa literalmente influência, permissão, o direito de exercer o poder, o direito, a legitimidade de exercer o poder que o Espírito Santo nos capacita. Ou seja, é como se o derramamento de poder é quando você ganha um carro novo. E a autoridade é quando você tira a sua habilitação. Falando que bem superficialmente. Ele nos capacita pelo poder e nos dá o direito de usá-lo através de autoridade. Então foi isso que Pentecostes trouxe, o derramamento do poder, a palavra em movimento, para tirá-los da inércia da lei, e os dotou de autoridade, os dando o direito de exercer o poder pelo qual eles foram capacitados pelo Espírito Santo.
Então hoje eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Vai vir um poder de Deus sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Virá autoridade da parte de Deus na sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Quem recebe isso, por favor, faz alguma coisa. Diga, eu quero esse poder de Deus. Diga, eu preciso do poder de Deus. Passa, filho, por favor. Aí Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ministrei sobre isso recentemente aqui, na série O Criador e Sua Criação. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, digo, o Espírito de Deus, mais uma vez, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava. Sabe quando você está assim, na praia? Quem é que gosta de praia? Quem é que não gosta de praia? Quem é que está indeciso sobre isso? Ok. Eu não gosto muito, não. Mas, de vez ou outra, a gente abre uma exceção, né? Então, você está ali na praia. Aí você, principalmente de noite, então, tem muito isso. Você está ali na praia de São Francisco, em Niterói. Aí tem aquele vento, que não é o vento estocado, o vento de lá para cá, de cá para lá, né? Ela abriu a garrafa e o vento saiu aí pelo Brasil. Aí você tem aquele vento de um canto para o outro. Aí você escuta aquele barulho, não é? Né? Lá no fundo, assim. E quando está um pouco mais forte, parece até um redemoinho, não é isso? Você fala assim, parece um redemoinho. Né? Aqui a gente tem muito isso, principalmente agora. Pode se preparar, tá? Essa época de outono aí vai ventar muito. O que está ventando ainda é pouco, vai ventar muito mais ainda nas próximas semanas. Então, pode se organizar aí. Então, a ideia de pairar sobre a face das águas é exatamente essa. É como um vento que paira sobre a água. E faz com que esse contato cinesmático, pastor, não sei o que é isso, depois eu explico. Esse contato cinesmático do contato do vento com a água gera esse som. Isso é cinesmática. Ele gera o som. Agora pode passar, filho, que vocês vão entender o que estou falando. A expressão pairava, de pairava sobre a face das águas, não denota apenas uma questão de posição, ou seja, não é apenas para se referir ao fato de ele estar em cima da água, mas principalmente de movimento. Diga movimento. Lembra que eu falei sobre o derramamento de poder? O derramamento de poder é para colocar a palavra em... Colocar a palavra em... Eu não ouvi colocar a palavra em... Então a expressão pairar, ela não denota uma questão de posição. Não é apenas para nós sabermos que aquela situação está sobre, em cima das águas, mas é para saber que está em movimento. Passa aí, filho. O seu termo hebraico é merahefet, que vem de um verbo rahaf, que demonstra intensidade. Diga intensidade. Esse termo foi traduzido como pairava, se movia. Então entendemos que o ato de pairar sobre as águas indicava uma força muito forte, é intensidade. Faça, filho, por favor. A própria característica atribuída ao Espírito no texto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas com intensidade. Diga intensidade. Diga, se movia com intensidade. E aí a primeira característica, inclusive,
computado ao Espírito, é ruá, no hebraico. Ruá, que significa vento. Então, a própria característica que o texto atribui ao Espírito de Deus é o de vento. O vento que se movia com intensidade sobre a face das águas. Passa, filha. Então, eu vou parafrasear o texto para vocês. E o vento se movia fortemente sobre a face das águas. Vamos repetir esse trecho? E o vento se movia fortemente sobre a face das águas. Então não era um vento fraquinho, não era um vento comum, não era um vento assim, de leve, era um vento forte. Era um vento forte. Passa aí, filho. Pentecostes ressurge o som que houvera sido silenciado pela morte. Morte de quem, pastor? Diga de Jesus. Diga de Jesus. Então Pentecostes faz ressurgir o som. Surge um novo som. Não é a banda. Surge um novo som, mas não é a banda. O som que havia sido silenciado na morte de Jesus, Pentecostes faz ressurgir. Porque o silêncio colocou a terra, até falei já isso hoje, em 4 séculos sem profecia, sendo um tempo de obscuridade. O silêncio colocou a terra em 4 séculos sem profecia. 400 anos sem profecia. Vai, filho. Diga assim, não existe som sem interpretação. Agora você vai falar como um Lázaro depois de ressuscitado. Vai. O silêncio antes do arrebatamento da igreja é devastador para ela, pois sem som, sem a profecia, não tem direção. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, sem som, sem profecia, não há direção. Olha para essa mesma pessoa e diga assim, hoje, o som vai ressurgir na sua vida. Quem recebe isso e tem concordância, faz alguma coisa para Jesus. O silêncio é uma forma de comunicação divina para uma chamada ao... Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Quando Ele está em silêncio, é porque tem alguma coisa diferente acontecendo. O silêncio é uma forma de comunicação divina. Arrependam-se. Tem coisa errada aí. Arrependam-se. 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 Passa, filho. O som é uma confirmação, a chamada do derramar do Espírito. Uma confirmação, a chamada do derramar do Espírito. Fique em pé, por favor. Eu vou terminar essa palavra, eu quero que você dê muita, muita, muita atenção. A conclusão dessa palavra. Coloca, por favor, filho, o louvor que eu te pedi. Não o que eu mandei, o que eu te falei aí no estúdio. E deixa aí embaixinho, por favor. Passa aí o próximo slide, preste atenção, que eu vou falar no encerramento. Pode colocar. Foi por isso que eu deixei o meu celular. Toma. Senão vai entrar no meio da música. Toma meu celular. Obrigado. Senão imagina, a gente está aqui no fogo,
aí entra uma sofrência de propaganda. Aí não tem como, né? E lascou tudo. Considerações finais, preste atenção. Pode colocar, filho. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aí você fala assim, essas são as palavras de quem? Do Amém. Mas como assim, pastor? Pode perguntar, mas como assim, pastor? Do Amém? Amém é uma pessoa? Que Amém? Coloca aí, filho. A expressão Amém, diferente do que muitos acreditam, não significa assim seja. Que não foi assim que a gente aprendeu a vida inteira? A vida inteira, diga Amém, assim seja. Não, Amém não é assim seja, nunca foi e nunca será assim seja. Na verdade, a palavra Amém é um acróstico, é uma fusão de outras palavras. E são 3 as palavras. Aleph, Men, Nun. Acho que até o apóstolo René falou sobre isso em algum momento aí. Em algum momento, foi no Mir, não lembro. Aleph, Men, Nun. O que é isso? Passa. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Expressão no sentido de Deus. Men vem de Melech, que significa rei. E Nun vem de Neemã, que é o mesmo prefixo do nome de Neemias. Que o nome Neemias significa fiel, para quem não sabe. Fiel ou fiel. E Neemã, que significa fiel. Pode passar. Então, Amém significa Deus, Rei, ou Adonai, Rei do universo, Senhor da verdade. Então, quando a gente fala Amém, eu estou dizendo Deus, Rei e fiel. Por isso que Deus se apresenta como o Amém, ao anjo da igreja em Laodiceia. Por isso que Deus se apresenta como o Amém. Porque Ele é Deus, Rei, fiel. Pode passar, filho. Aí vem a continuidade do versículo 15. Conheço suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 16. Assim, porque você é, diga morno. Diga mais uma vez. Nem frio, nem quente. É mais ou menos, né? Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que é uma pessoa morna, pastor? O morno não é o ímpio. Eu já ouvi alguns falar, não, o morno não é o ímpio. O ímpio é o frio. O morno é o falso cristão. É aquele que está na igreja, mas as suas obras fora dela não refletem o caráter de Cristo. É aqueles que frequentam a igreja por frequentar. É aqueles que são indiferentes. É aqueles que não vivem o princípio. É aqueles que se escondem pelas igrejas, como se pudesse se esconder de Deus. Antes fosse ímpio de uma vez por todas. Assume logo que eu sou ímpio, eu tenho carnalidade. Ou você é quente, é um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Deus está cansado de mornos na sua noiva. Hoje o fogo dele vai aquecer o seu coração. Hoje o fogo dele vai acender a chama do avivamento no seu coração, no seu espírito, no nome de Jesus. E você vai sair dessa vida morna que você tem vivido nos últimos dias. Virá um derramamento do Espírito Santo sobre ti, no nome de Yeshua. Feche seus olhos nesse momento. Nós temos alguns minutos
para sermos movidos aí pelo Espírito Santo. Só que eu quero fazer algo muito especial nesse momento. Na visão de João, na ilha de Patmos, haviam 7 castiçais, com 7 chamas em cada castiçal. Os castiçais eram as igrejas, as 7 igrejas, e as chamas eram os anjos daquelas igrejas. Entenderam? Os castiçais eram as 7 igrejas, e as chamas eram os anjos das 7 igrejas. Quem é o anjo da sua igreja? Quem é o anjo da sua igreja? Então, por favor, apóstolo, posicione aqui no meio, por gentileza. Agora você vai fechar os seus olhos. Eu vou lhe dar uma instrução em determinado momento. E só se você quiser. Só se você quiser. Você vai fazer quando eu lhe der a instrução. Para esse momento agora, eu só quero que você feche seus olhos e comece a orar em línguas. É apenas isso que eu quero que você faça nesse momento. Feche seus olhos e comece a orar em línguas nesse momento. A palavra de Deus à igreja em Laodiceia: eu conheço as tuas obras, eu sou Deus, Rei e fiel, eu conheço as tuas obras, você não tem sido quente nem frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus está cansado de sermos crentes mornos. Eu só quero que você nesse momento ore em línguas. Eu só quero isso, por favor, levante a sua voz. O som, Pentecostes fez ressurgir o som que havia sido silenciado pela morte. Hoje Deus quer levantar esse som sobre a sua vida. Está na hora de você emitir o som. O Espírito de Deus, o vento, ruá, pairava sobre a face das águas. Ele se movia com força, ele se movia com intensidade. Aumenta aí, filho, aumenta aí, porque nesse momento você vai orar em línguas. Vamos orando em línguas, orando em línguas. Eu quero ouvir a sua voz orando em línguas nessa hora. Que o Espírito Santo se mova, que o Espírito Santo se mova com liberdade nessa hora. Coloca do início aí, filho, por favor. Coloca do início, por favor. Eu quero ouvir a sua voz, levante a sua voz nesta hora. Você não pode continuar vivendo essa vida morna que você tem vivido. Você não pode continuar nessa indiferença que você tem vivido. Hoje Deus tem mais para a sua vida. Vamos, vamos, vamos. Eu quero ouvir a sua voz orando em línguas. Eu quero ouvir a sua voz orando em línguas. O derramado poder, a palavra em movimento, a intensidade do Espírito, venha sobre a sua vida nesta hora. Vamos, vamos. Eu quero ouvir a sua voz orando em línguas. Você precisa clamar, pedir, romper essa situação na sua vida. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Vamos, vamos. Venha Espírito Santo sobre nós nesta hora. Venha Espírito Santo sobre nós nesta hora. Mova-se Espírito Santo. Mova-se Espírito Santo. Mova-se Espírito Santo. Mova-se Espírito Santo. Como o Senhor pairava sobre a face das águas. Mova-se Espírito Santo. Agora, os que desejarem, continuem orando em línguas. Você vai vir aqui à frente, e o seu apóstolo, o anjo da igreja, vai te ungir com uma unção especial para derramamento de poder e de autoridade. Mas só se você quiser, vai vir à frente agora. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Há uma presença do Espírito Santo sobre nós. Desce o óleo aí, Cauã.
Desce o óleo, desce o óleo. Desce o óleo aí na mesa, por favor, filho. Renabassúria, denababaxeira, denabás. Ore em línguas, ainda você esteja na fila. Se mova pelo Espírito Santo nesta hora. Se mova pelo Espírito Santo. Renabassúria, denababaxora, denabacê. Derrama Espírito Santo sobre nós. Derrama Espírito Santo sobre nós, a sua glória. Renabassúria, denababaxúria, denabacê. Nessa abertura da conferência, nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Uma nova unção, um novo derramado poder de Deus sobre nós. Você vai sendo ungido e vai voltando para o seu lugar, orando em línguas. Você vai sendo ungido e voltando para o seu lugar, orando em línguas. Você precisa desse momento. Você precisa desse momento. Você precisa desse momento. Renabassúria, denababaxê. Seja atraído pela presença do Senhor nesta hora. Você precisa sair dessa vida morna que você tem vivido. Renabassúria, denababaxora, denabacê. Enquanto você estiver na fila, ore em línguas, meu filho, faz alguma coisa. Se mova pelo Espírito Santo nesta hora. Renabassúria, denabaxira, denababaxô. Movemos Espírito Santo. Movemos Espírito Santo nesta hora. Renabassúria, denabaxeira, denabababassô. Os céus estão abertos sobre nós. Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo nesta hora. Saia dessa vida morna. Saia dessa vida morna. Não é a vida que Deus tem para você. Saia dessa vida morna. Renabassúria, denabaxeira, denabás. Saia dessa vida morna. Saia dessa vida morna. O som do Espírito Santo. Renabassúria, denababaxeira, denabassô. Renabassúria, denabaxeira, denabassô. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ire, denabassúria, denababaxora, denabassô. Mova-se no Espírito nesta hora. Renabassúria, denababaxê. Nada se comparará, nada. Nada se comparará com a glória que há de vir sobre nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. E com ele eu irei. Yeshua, Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem nos buscar. Ele era bassúria, ele era baixei. Mova-se, Espírito Santo. És adorado entre nós, Senhor. Mova-se, Espírito Santo. Mova-se, Espírito Santo. Mas nada.
Peça a Ele essa presença. Mova-se o Espírito Santo. Não fique inerte. Mova-se pelo Espírito Santo. Ele vem, Ele vem. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Yeshua, tu és. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado. Renabassura, derababachora, derabás. Ele vem. Em breve, Jesus. No céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará, e toda língua, mas a igreja será arrebatada num piscar de ó. Vem Espírito, vem Espírito, vem Garabachúria, Garabaceira, Garabás. Vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Yeshua, 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 Yeshua. Ranabassura, Ranabachei. Vai sendo ungido, voltando para o seu lugar e orando em línguas, se movendo pelo Espírito Santo. Yeshua, Yeshua. No piscar de olhos. Porque Ele é o Salvador. Saia dessa vida morna, mergulhe nos rios do Espírito. Saia dessa vida morna. Deus tem mais para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, como em Pentecoste. Seja cheio do Espírito Santo. Ele vem, Ele vem. Renabassiga de nós. Renabassiga de Rabassiga de Rabas. Renabassiga de Rabassiga de Rabassuga de Raia. Renabassiga de Rabassiga de Rababassuga de Rabas. Vamos, 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 vamos. Renabassiga de Rabassiga de Rababassou. Ranabassiga de Rabachei. No piscar de olhos, é o Espírito, como Ele veio em Pentecoste. Ele virá buscar a sua noiva, como Ele veio em Pentecoste. Ranabassura de Rabacheira de Rababassou. No piscar de olhos, como Ele veio em Pentecoste. Vem, 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 Yeshua. Vem, Yeshua. Vem, Yeshua. Ele vem. Oh, Renabassura de Rababachou. Renabassura de Rabaché. Vamos, vamos, vamos. Mova-se pelo Espírito Santo. Renabassura de Rabaxi. Renabassura de Rabaxi, que canta na base.
Nos tira, Espírito Santo, da inércia da lei e nos dá o movimento da tua palavra, Espírito Santo. Oh, Senhor. O pecado não terá mais vez na sua vida. Você não vai conseguir, não vai conseguir. O Espírito Santo será maior na tua história. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ah, Senhor, como eu te amo, Yeshua. Como eu te amo, Yeshua. O que seria, meu Deus, da nossa vida se não fosse o Senhor? O que seria, Espírito Santo? O que seria, meu Deus, da nossa vida se não fosse o Senhor? Vamos, você que está na fila, ore em línguas, por favor. Ore em línguas, por favor, faça alguma coisa. Mova-se pelo Espírito Santo. Não fique inerte. Chega de uma vida morna. Chega de uma vida morna. Dê um ponto final hoje a essa vida morna. Dê um ponto final hoje a essa vida morna. Ore na basura de la baixei. O Espírito Santo. Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. O Messias aguardado. O Messias. Seja cheio do Espírito Santo, onde você estiver nessa hora. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, onde você estiver, seja cheio do Espírito Santo. Ralabaxaga da labassuga da laia. Ralabaxaga da lababassuga da labaxei. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Ralabaxuga da labaxaga da lababoço. Yeshua, 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 Yeshua. Relabassuga da lababaxê. Vem Espírito, vem Espírito. Relabaxuga da labassuga da labaxei. A glória do Espírito Santo. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua.
para nós otimizarmos o nosso tempo. Pode baixar um pouquinho, filho. Pode baixar mais. Para nós otimizarmos o nosso tempo enquanto o apóstolo ora pelo Juan. Vou pedir para minha sogra e todos os demais voltarem dos seus lugares. Serão ungidos ao final aqui, ok? Todos serão ungidos aqui ao final. Volte ao seu lugar rapidamente, por favor. Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos fazer um ato profético para encerrar essa noite. Fiquem em pé, por favor. Todos que estão no seu lugar, fiquem em pé, por favor. Assim que nós encerrarmos, da minha sogra em diante, que estavam na fila, virão e o apóstolo vai ungir. E os demais que já foram ungidos vão continuar aqui as atividades que já temos pós-culto, ok? Para nós otimizarmos o nosso tempo. Nós vamos fazer esse ato profético para encerrar. Nós vamos fazer esse ato profético para encerrar. Vocês vão bater palmas nesse ritmo. Batendo palma nesse ritmo. Isso. Eu vou contar de 10 a 1. Não acelera não, calma. Você tá nervoso? Eu falei para manter esse ritmo. Começa de novo aí, por favor, pastor Diego. Deixa o pastor Diego começar, que senão vai ficar cada um num compasso. Vai lá, pastor Diego, por gentileza. Isso. Eu vou contar de 10 a 1. Vai, continua, não para não. Só não acelera. Quando eu falar 1, você vai dar o seu grito de júbilo, amém? Amém? Então vamos lá nas palmas. É um ato profético para a gente encerrar essa noite. 10, 9, 8, 7, pode acelerar um pouquinho. 6, 5, 4. Quando eu disser 1, você vai dar o seu grito de júbilo para consolidar o poder de Deus sobre a sua vida. 3, 2, você está pronto? 1! Aleluia! Aleluia! Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, foi só a primeira noite. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Que Adonai te abençoe e te guarde. Yevareheha Adonai veishmereha. Adonai faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yavé Adonai panav eneha viruneha. Adonai sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Issa Adonai panav eneha veia seneha. O shalom do Senhor sobre a sua vida, no nome de Adonai, e os que recebem, declarem amém. Deus, Rei e fiel, aleluia. Os que já foram ungidos estão 100% liberados. Da minha sogra para trás na fila, podem voltar, por favor, aqui, para o apóstolo finalizar a unção. Tem café aqui atrás, ok? Pessoal, aí tem café aqui atrás liberado.